Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do primeiro livro dos Reis. Eu peço a você encarecidamente, assista o vídeo até o final, dê esse voto de confiança, deixe o seu like, clique aqui embaixo em inscrever-se, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e faça um comentário aí, nem que seja um joinha, um foguinho, tá bom? Vamos lá, terceira parte, o reino dividido. Capítulo 12, revolta aprovada por Javé. Roboão foi para Siquém, pois todo Israel para aí se havia dirigido, a fim de proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, soube da notícia quando ainda estava no Egito, porque havia fugido do rei Salomão e morava no Egito. Mandaram chamar Jeroboão, e ele também foi com toda a Assembleia de Israel. Então disseram a Roboão: seu pai nos impôs um fardo muito pesado. Se você nos aliviar da dura escravidão e do fardo pesado que ele impôs, nós serviremos a você. Roboão respondeu: vão e voltem ao meu encontro daqui a 3 dias. Então o povo se dispersou. O rei Roboão pediu conselho aos anciãos que serviam a seu pai Salomão, quando este ainda vivia, e lhes perguntou: como é que vocês me aconselham a responder para esse povo? Eles disseram: se hoje você se colocar a serviço desse povo, se você o servir, e se você responder para eles com boas palavras, então eles se colocarão para sempre a seu serviço. Roboão, porém, desprezou o conselho dos anciãos e foi aconselhar-se com os jovens que haviam crescido junto com ele e que o serviam, e lhes perguntou: o que é que vocês me aconselham a responder para esse povo que me disse: alivie-nos do jugo que seu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele disseram: para esse povo que falou: seu pai tornou pesado o nosso fardo, alivie esse fardo que pesa sobre nós, você responderá: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Meu pai colocou sobre vocês um fardo pesado, mas eu aumentarei ainda mais esse fardo. Meu pai castigou vocês com chicotes e eu castigarei vocês com ferrões. Como o rei lhes havia dito que voltassem depois de 3 dias, Jeroboão e todo o povo foram ao encontro de Roboão no 3º dia. O rei então respondeu duramente ao povo. Desprezando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou conforme o conselho dos jovens. Meu pai colocou sobre vocês um fardo pesado. Pois bem, eu aumentarei sobre vocês esse fardo. Meu pai castigou vocês com chicotes, e eu castigarei vocês com ferrões. O rei não deu ouvidos ao povo. Foi a maneira usada pelo Senhor para realizar o que dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Silo. Todo Israel viu que o rei não lhe dava atenção. Por isso o povo retrucou: o que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Volte para as suas tendas, Israel. Agora cuide de sua casa, Davi. E daí Israel voltou para suas tendas. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, continuaram submetidos a Roboão. Então o rei Roboão enviou Adoniram, chefe dos trabalhos forçados, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. E Israel se revoltou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ao saber que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a Assembleia e o proclamaram rei sobre todo o Israel. Somente a tribo de Judá seguiu a casa de Davi. Roboão foi para Jerusalém e reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros. Era para lutar contra a casa de Israel e restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Então, a palavra de Deus foi dirigida a Semeías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá e de Benjamim e ao resto do povo: assim diz o Senhor: não subam para lutar contra seus irmãos israelitas. Volte cada um para a sua casa, porque tudo o que aconteceu foi por minha decisão. Eles obedeceram à palavra do Senhor e regressaram, conforme a palavra do Senhor. Nova identidade político-religiosa.
Jeroboão fortificou Siquém, na cidade montanhosa de Efraim, e aí residiu. Depois saiu daí e fortificou Fanuel. Jeroboão pensou: agora o reino poderá voltar para a casa de Davi. Se este povo for oferecer sacrifícios no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se voltará para o Senhor, seu senhor Roboão, rei de Judá. Eles acabarão me matando e voltando para Roboão, rei de Judá. Então Jeroboão teve a ideia de fazer os 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: vocês já foram demais a Jerusalém. Israel, aqui está o seu Deus, aquele que tirou você da terra do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e instalou o outro em Dan. Isso foi causa de pecado. O povo foi em procissão diante do bezerro até Dan. Jeroboão fez santuários nos lugares altos e estabeleceu como sacerdotes pessoas tiradas do povo, que não eram levitas. Jeroboão celebrou também uma festa no dia 15 do 8º mês, como se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez isso em Betel para oferecer sacrifícios aos bezerros que tinha fabricado, e estabeleceu em Betel sacerdotes dos lugares altos que ele mesmo havia instituído. Subiu ao altar que tinha feito em Betel no dia 15 do 8º mês, data que escolheu arbitrariamente. Ele instituiu uma festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Capítulo 13. Justificação das reformas de Josias. Quando Jeroboão estava junto ao altar queimando incenso, chegou a Betel um homem de Deus vindo de Judá, mandado pelo Senhor. Ele gritou contra o altar esta ordem do Senhor: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho vai nascer na casa de Davi e se chamará Josias. Ele vai oferecer em sacrifício sobre você os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso sobre você. Ossos humanos serão queimados sobre você. Nesse dia o homem deu um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor apresenta. O altar vai rachar e a cinza que está sobre ele se esparramará. Ao ouvir as palavras que o homem de Deus gritava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu o braço que tinha posto sobre o altar e disse: prendam esse homem. Mas o braço estendido ficou paralisado, e ele não conseguia abaixá-lo. O altar rachou e a cinza do altar se espalhou, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei suplicou ao homem de Deus: por favor, acalme o Senhor, o seu Deus. Peça por mim para que eu recupere o movimento do braço. Então o homem de Deus acalmou o Senhor, e o rei recuperou o movimento do braço, que ficou como antes. O rei disse então ao homem de Deus: venha comigo até o meu palácio e se alimente. Eu lhe darei um presente. O homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que você me desse a metade do seu palácio, eu não iria com você. Não comerei nem beberei nada neste lugar, pois a palavra do Senhor me ordenou que eu não coma nem beba nada, e que eu não retorne pelo mesmo caminho pelo qual vim. E o homem de Deus foi embora por outro caminho, e não pegou o mesmo caminho que tinha usado para chegar a Betel. Um velho profeta morava em Betel. Seus filhos foram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito nesse dia em Betel. Contaram também ao pai as palavras que o homem havia dito ao rei. O pai disse para eles: qual é o caminho que ele tomou? Os filhos mostraram ao pai o caminho que o homem de Deus vindo de Judá tinha seguido. O profeta ordenou aos filhos: selem o jumento para mim. Selaram então o jumento. Ele montou, foi à procura do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? O homem respondeu: sim. Então ele disse ao homem: vamos comigo para minha casa, e aí você se alimentará. Ele respondeu: eu não posso voltar com você nem ir à sua casa. Eu não posso comer nem beber nada neste lugar, porque a palavra do Senhor me ordenou que eu não coma nem beba nada aqui, e que eu não retorne pelo mesmo caminho pelo qual vim. O profeta disse ao homem de Deus: eu também sou profeta como você, e um anjo me trouxe uma palavra do Senhor dizendo: faça com que ele vá até a sua casa para comer e beber. No entanto, ele estava mentindo. O homem de Deus voltou, comeu e bebeu na casa dele.
Quando eles estavam fazendo a refeição, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta que tinha feito o homem voltar. Ele gritou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor: Por que você transgrediu a ordem do Senhor e não obedeceu ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, voltando para comer e beber neste lugar que ele havia proibido a você de comer e beber? O seu cadáver não entrará no túmulo de seus pais. Depois de ter comido e bebido, o velho profeta selou o jumento do profeta que ele tinha feito voltar, e este foi embora. No caminho, encontrou um leão que o matou. O cadáver dele ficou aí jogado no caminho, enquanto o jumento permaneceu parado de um lado do cadáver e o leão do outro lado. Alguns homens que passaram por aí viram o cadáver jogado no caminho e o leão ao lado do cadáver. Eles foram e contaram, na cidade onde morava o velho profeta, tudo o que tinham visto. Ao saber disso, o profeta que o havia feito voltar disse: Deve ser o homem de Deus que desobedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor o entregou ao leão, que o matou e dilacerou, como o Senhor havia predito. Então ordenou a seus filhos: Selem o jumento para mim. E os filhos selaram. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. O profeta ergueu o cadáver do homem de Deus, o acomodou sobre o jumento e o conduziu para a cidade onde morava para fazer o funeral e enterrá-lo. Colocou no seu próprio túmulo o cadáver e cantou a lamentação: Ai, meu irmão! Depois de o ter enterrado, o profeta disse a seus filhos: Quando eu morrer, me enterrem na sepultura onde está enterrado esse profeta. Coloquem meus ossos ao lado dos ossos dele, porque certamente vai se cumprir a maldição que ele gritou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão nas cidades da Samaria. Apesar disso, Jeroboão não se converteu do seu mau comportamento. Continuou nomeando homens do povo como sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse comportamento fez cair em pecado a dinastia de Jeroboão e provocou sua ruína e o extermínio do país. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like, e a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excepcional dia, um grande abraço e tchau!